O sofrimento é uma correção divina? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante para o trabalho, para a divulgação aí, o seu like. Não esqueça e comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal, vê aí se está mantido, inscrito, ele fica escrito em cinza. Ativa o sininho também, que isso tudo ajuda você a receber. Se por qualquer motivo eu não conseguir enviar, por outros caminhos, mas tudo isso para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nossa lição 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Temos então o texto áureo que segue. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. Então, ao aflito, livra. Quem é que livra? Quem é o sujeito? É o que a gente chama de sujeito oculto, mas nesse caso o sujeito é Deus, é o sujeito oculto, mas é Deus que livra da sua aflição, sua, dela, de quem? No caso é como começou a frase, do aflito. Então fica, Deus livra o aflito da sua aflição. E na opressão se revela aos seus ouvidos. Na opressão do aflito, Deus se revela aos ouvidos do aflito. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Leitura bíblica em classe será em Jó capítulo 32, versículos de 1 a 4. Em seguida, capítulo 33, versículos também de 1 a 4, e versículo 34, versículos de 1 a 6, e capítulo 36, versículos de 1 a 5, que passo a ler e comentar agora. Jó capítulo 32, versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Ou seja, Jó era justo até aos olhos daqueles 3 homens. Quem são os 3 homens? Aqueles 3 das lições passadas. Bildade, Elifaz e Zofar. Versículo 2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Toda vez que aparece essa expressão 3 amigos, são aqueles que a gente acabou de citar. Vou escrever aqui no quadro aqui para você saber que, mais uma vez, estamos falando sempre deles. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Jó capítulo 33, versículos de 1 a 3. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó capítulo 34, versículo 1 ao 4. Respondeu mais Eliú e disse:
Fica claro nesse versículo que agora aparece um novo personagem. O livro praticamente todo é Jó, que é o protagonista, vamos dizer assim, do livro. Personagem Jó, o mesmo que dá o nome ao livro. E os 3 amigos, e agora aparece um quarto personagem. Eu até quando, as primeiras vezes que eu lia o livro de Jó, eu ficava fazendo uma meditação. O livro parece que ele trata de 3 amigos, mas que na verdade são 4. E aí nessa lição a gente vai, antes que alguém também tenha essa impressão, a gente vai ficar bem clara a diferença entre Eliú e os outros 3. Versículo 2. Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. 4. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. 5. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. 6. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. E, por fim, nessa parte, Jó capítulo 36, versículos de 1 a 5. Versículo 1. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Versículo 3. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Versículo 4. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. E versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. O objetivo geral da lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Capítulo 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E capítulo 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então vamos direto ao capítulo 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Embora que nesse parágrafo use a expressão jovem amigo do patriarca, indicando, é o texto da revista, texto do autor da revista, indicando que Eliú seria amigo de Jó. Eu acho essa expressão um pouco forte nesse contexto, porque sempre que se fala dos 3 amigos, se refere àqueles 3, que a gente já está até decorado, Elifaz, Bildade e Zofar. E não me lembro de ter visto o Eliú sendo chamado de amigo de Jó. A aparição dele nessa conversa, ela é de certa forma até misteriosa. Então, até para não confundir, porque senão, se a gente disser que ele também é amigo, então serão 4 amigos de Jó. Não, e a Bíblia enfatiza, são aqueles 3 amigos e mais Eliú. Eliú não tem exatamente uma denominação.
Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, o que é transcendente? É superior, infinitamente superior. Então, é um atributo que nós podemos encontrar em Deus. Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele, Deus, fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que, mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Além dos sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Ele quem? Deus pode enviar um anjo. Ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça de que Jó desfrutava antes da enfermidade. Eu abro aspas para o texto a seguir. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Esse ser celeste a que se refere aqui o texto do escritor da revista seria o Eliú, que nesse capítulo, que nessa lição está conversando com Jó. Então esse é o quarto e que tem uma aparição que fica meio que sem denominação. Se ele é um amigo, o que ele é, não é muito clara a função dele. Mas é Eliú, de concreto, é um homem que chegou junto com aqueles 3 amigos e que também agora começa a conversar com Jó. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Fecho aspas e ainda voltaremos a esse texto nessa lição para comentar melhor. A síntese desse capítulo 1, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Capítulo 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro a seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, por isso contrariaria sua própria natureza. Para não haver dúvidas, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus por meio de 6 afirmações. 1. Ele, Deus, age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. 2. Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém.
visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. 3. Como o provedor da vida humana, ele, Deus, tem todo o poder de manter ou não a humanidade. 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. 5. Deus é onisciente. O que é isso? Onisciente é um dos atributos de Deus. Os outros são onipotente e onipresente. Onipotente quer dizer que tem todo o poder. Onipresente significa que está em todo lugar. E onisciente, que é esse desse texto, que foi lembrado aqui nesse texto, é que Deus sabe de todas as coisas. Nada pode ser escondido de Deus. Nem coisa boa, nem coisa ruim. O mistério da salvação, o mistério do Evangelho, é que Deus, se a gente disser não se lembra mais, aí alguém diz, mas você disse que Deus nunca se esquece. Pois é, tem uma figura que representa bem essa questão. Eu escutei isso de um professor, achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: Deus, quando olha o ser humano em geral, o homem natural, Deus só vê um cidadão pecador, uma cidadã pecadora. Quando Deus olha para aquele que é nascido de novo, para aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, aí agora uma figura. Deus olha e a comparação é como se entre Deus e a própria pessoa, aquele que é nascido de Cristo, tivesse primeiro o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus faz uma filtragem da visão de Deus e Deus nos vê como pessoas justificadas, como pessoas boas. Porque sem Jesus nós não somos nada. Ninguém é nada sem Jesus. Mesmo aqueles que batem peito, eu posso fazer isso, eu sou aquilo, eu faço e aconteço. Esses são os mais, espiritualmente falando, são os mais tolos mesmo. Sem Jesus, ninguém é nada. Então, o item 5 do que a gente estava falando, o caráter justo de Deus, a quinta das 6 afirmações é que Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Ele, Deus, é justo para punir os maus. Eu estou me lembrando de uma coisa aqui, a gente fala, mas precisa ajustar, né? Principalmente para quem é novo na fé e às vezes não pega a lição, às vezes chegou até agora, aí escutou ali pelo meio do caminho, e às vezes a pessoa se perde. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando a gente comenta a Bíblia, na unção de Deus, a gente traz a palavra de Deus às pessoas. Mas uma das coisas que a gente precisa ter, e aí eu falo para eventualmente, geralmente seria uma questão de novo convertido, quando a gente quer falar de Jesus para alguém, quer pregar para alguém, precisa se ter sabedoria e saber que você não precisa fazer um sacrifício que Deus não esteja te pedindo. O que é isso? Que como eu falei aqui, a pessoa diz, olha, eu faço, eu aconteço, espiritualmente é um tolo. Eu, pastor Israel, estou dizendo, afirmo, assino e falo em qualquer fórum. Se me botar diante da autoridade que você quiser, eu falo. Do Papa para baixo, já que as pessoas no mundo consideram o Papa como sendo o maior, né? Eu digo que inclusive vale para ele também. Mas olha só, às vezes a pessoa tem um emprego,
Aí, olha, eu vou falar de Jesus para o meu patrão. Aí vai chegar para o seu patrão e vai dizer, olha, eu escutei que sem Jesus ninguém é nada. Se o senhor não tem Jesus, o senhor também não é nada. Aí o patrão, então você está demitido por causa disso. Aí perdeu o emprego. Aí diz, meu Deus, eu fui falar de Jesus, perdi o emprego. Se for por ingenuidade, se for por falta de sabedoria, Deus vai tratar de um jeito que você vai entender, vai aprender, vai acabar com o emprego, não vai fazer falta, Deus vai abrir uma outra porta, enfim. Mas agora que você já está escutando essa lição, então você sabe que tem que ter cuidado com as palavras conforme a circunstância sua e a circunstância de quem vai te ouvir. A gente ouve coisas, lê coisas na Bíblia que são muito impactantes. Mas em muitos casos, os profetas pagaram preços caríssimos. O profeta Jeremias foi jogado dentro de um poço de lama e para morrer lá dentro. Acabou que foi tirado, mas isso porque entregou a palavra de Deus. Foi só por isso. Micaías, por entregar a palavra de Deus ao rei Acabe, foi esbofeteado, foi preso. Acabe deu ordem, deixe ele preso com pão de angústia. Então você imagina o que seja isso. E no Novo Testamento, então, é um sofrimento só. Paulo preso, chicoteado diversas vezes, levou 5 séries de chicotadas, 5 séries de 40 chicotadas, apenas por pregar o Evangelho. Então, mesmo que você aceitou Jesus e já está com aquele fervor todo, mas tenha isso em mente. Antes de fazer algum sacrifício, é necessário saber se aquele sacrifício é necessário e se Deus está requerendo isso de você. Se não estiver, você pode fazer por menos. Eu vou dar mais uma olhada, vou ler melhor, vou me informar melhor, depois a gente volta a conversar. E aí faz mesmo, vai, pergunta a um irmão, uma irmã, a um pastor, uma pessoa mais experiente, como é que a gente se comporta numa situação dessa, quando se pergunta uma coisa dessa natureza e tal, e assim você fala. Então tenha um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fala aqui, eu falo aqui para professores, tem aqui a irmã Otaviana, sempre assiste, posta comentários, é uma catedrática, uma grande professora de faculdades teológicas, leciona em várias cadeiras, uma bênção, a irmã Otaviana. Eu sei que tem aqui pastores também, o pastor Otávio está sempre colocando um comentário, um pastor aí com uma larga experiência, com um ministério fantástico, e vários outros pastores também que assistem. Então, pessoas, outras muito bem formadas nos assuntos da palavra de Deus, mas também tem as pessoas que estão iniciando. Tem pessoas aqui que me ouvem, pessoas de curso superior, pessoas de pós-graduação, e tem também pessoas de menos instrução, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, é um grande chamado, né? Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos vós. A palavra é para todos. Então a gente procura sempre usar as linguagens que alcance todos. Eu separei aqui algumas coisas para falar, mas o Espírito tem hora que já vai nos condicionando a fazer determinados ajustes. Glória a Jesus. O item 6 é que ele, Deus, é justo para punir os maus. Atente para a seguinte pergunta, abre aspas, será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Fecha aspas. Eliú encerra o capítulo 34, mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, Deus não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da expressão todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia,
é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, abre aspas, erra, fecha aspas, por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Para ele, Eliú, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima de seu amor, o que é, abro aspas, um erro crasso, fecho aspas. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Bom, é muito importante comparar esse último parágrafo, desde, se você quiser voltar aí, dar um pause e voltar um pouquinho, desde aí onde eu começo com a expressão. Todavia é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Pois é preciso comparar daí em diante com as afirmações daquele parágrafo que eu disse que ainda voltaria, que está lá no final do capítulo 1. E vamos até repetir esse parágrafo, eu vou deixar ele aqui no quadro para você poder acompanhar. Abro aspas. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Teofania é a aparição do Senhor em forma de homens. Isso acontece lá nos dias de Abraão, por exemplo, na casa de Ló, quando aparece ali o anjo para conversar com Jó, e depois tem alguns cidadãos lá de fora da cidade que resolvem tentar invadir a casa de Ló, e aquele anjo entra em ação e deixa aquelas pessoas cegas. Aquilo ali é uma teofania, e várias outras passagens. Então é disso que está falando, mas prosseguindo então com essa parte que eu estou até repetindo, porque a gente vai precisar fazer comparações. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Fecha aspas. Comento. Se Eliú faz referência ao anjo do Senhor, se Eliú é uma testemunha celestial, além de Eliú ser o Redentor que havia de justificar Jó após sua morte, não pode errar em sua fala e sequer cometer um erro crasso, como afirma o autor da lição nesse segundo capítulo. Entendo que as afirmações de que Eliú é uma testemunha celestial e, por outro lado, ter cometido erro em sua fala, piorando com erro crasso, são desconexas. E, portanto, vou dar minha opinião. Pesquisei alguns comentários e não encontrei autores que comentassem as palavras de Eliú o suficiente para esse caso. Importante citar, então, alguns textos sagrados extraídos do mesmo livro de Jó, para eu voltar em seguida. Jó, capítulo 32, versículos de 2 a 4. Como já foi lido, e esse texto faz parte da leitura bíblica inicial. Depois, Jó 42, versículo 7. Assim está escrito: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Lá no capítulo 42, lá no final do livro, o Senhor vai aparecer a Elifaz. É um daqueles 3, não pode confundir, hein? É um daqueles 3. Vai dizer para Elifaz e se referir aos outros 2 amigos. Quem são? Bildade e Zofar. E então, por isso, eu digo que Eliú, ele aparece e não tem uma expressão assim mais impactante do que ele vem a ser. Ele é um homem que aparece ali, ele é um ser humano que aparece para conversar com Jó naquele mesmo contexto em que aparece os 3 amigos. Esses sim são chamados de 3 amigos. Jó, capítulo 42, versículo 8, parte B. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E agora Jó, capítulo 42, versículo 9. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Agora, retomando. Se por um lado não é correto o autor da revista afirmar que Eliú faz referência ao anjo do Senhor e que Eliú é uma testemunha celestial, além de Eliú ser o redentor que haveria de justificar Jó após sua morte, por outro lado, também não é correto o autor da revista afirmar que Eliú errou e muito menos dizer que Eliú cometeu erro crasso, significa erro grosseiro. Nesse contexto, segundo as Escrituras, Eliú errou ao se irar contra Jó, capítulo 32 e versículo 2 do livro de Jó, naturalmente. Mas esse erro foi largamente menor que o erro dos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Pois o próprio Deus reprovou esses 3 e exigiu reparo do que falaram contra Jó, como registrado em Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8, já lido e apresentado. E quanto ao que disse Eliú a favor e contra Jó, não há manifestação do Senhor à altura do que ocorre em relação aos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Portanto, o que disse Eliú, que é o personagem que está conversando com Jó no tema dessa lição, não há nada que se deva chamar a atenção nem para mais e nem para menos. São pormenores importantes, mas não há que se chamar a atenção em relação ao que foi os 3 amigos que foram gravemente repreendidos pelo Senhor, e nem há que se colocar que Eliú é um ser divino, que é o anjo do Senhor. O livro não diz isso, a Bíblia não diz isso e não há argumento para isso. Até porque, se ele fosse o anjo do Senhor, ele não poderia cometer aquele erro de que já falamos, lá no capítulo 32, versículo 2. A Bíblia diz que ele se irritou com Jó. Então não teria que acontecer isso, porque lá ao final do livro, no capítulo 42, o próprio Deus vai dizer: todo o mal que falaram contra Jó, falaram sem causa. Isso está dito também no início do livro, quando Deus fala com Satanás, a referência está aí no quadro, e aparece de novo lá ao final. Então não há que se falar que Eliú é o anjo do Senhor, quando na verdade ele vai também ter um momento ali de impaciência com Jó. Não há que se falar, isso não faz o menor sentido. Não está dito nas Escrituras e não há que se supor isso, não tem nenhuma razão para isso.
A síntese do tópico 2, para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Se pairar ainda alguma dúvida, aí eu peço que você pode colocar aí nos comentários, de preferência esse comentário do YouTube, porque a sua dúvida pode ser a de mais pessoas. Às vezes a forma de se perguntar é uma forma que ajuda depois na resposta a ajudar outras pessoas que tiverem tido alguma dificuldade. Mas a minha oração é que o Espírito Santo já esteja aí iluminando, abençoando aí você, para que você já esteja compreendendo claramente o que é uma coisa e o que é outra coisa. Diga glória a Deus. Capítulo 3. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele, Jó, e sua recusa em reconhecê-lo, enquanto Eliú apenas introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. No capítulo 36, versículo 26, do livro de Jó, evidentemente, Eliú afirma que, abre aspas, Deus é grande e nós não o compreendemos, fecha aspas. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Assim, Eliú acerta em mostrar que a adoração deve acontecer sob todas as circunstâncias. Como diz o poeta, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia! Nesse sentido, Jó 37, de 6 a 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. A síntese desse tópico 3, segundo Eliú, o sofrimento é um sofrimento pedagógico para o cristão. Concluindo, e se ainda não tiver respondido, faço isso agora. O sofrimento é uma correção divina? Esse é um tema oficial da lição, né? Apresentando a teologia de Eliú, seguida dessa pergunta. Respondo, pode ser, é uma das hipóteses. Pode ser até uma correção para gerações futuras, e não para você, como a história de Jó nos ensina até hoje. Jó não tinha nenhum problema espiritual. Jó era fiel, temente a Deus, se desviava do mal e acabou passando por isso tudo. Deus depois lhe deu tudo em dobro e, além disso, a bela história de Jó acabou sendo canonizada e hoje nós temos esse texto para nos edificar e para nos ensinar acerca das coisas de Deus. Vimos nessa lição 5 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele, Deus, deve falar. 2.
Acredita ser de Jó a culpa. Quem é que acredita? Eliú. Acredita ser de Jó a culpa, por não conseguir escutar a Deus naquele momento de aflição. 3. O equívoco de Eliú está em se irar contra Jó. 4. Eliú destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, Eliú, se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor de Deus, pois, primeiramente, Deus é amor. Número 5. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico de ensinamento. Pedagógico significa de ensinamento. Deixo também as seguintes porções das Escrituras. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. João capítulo 16, versículo 33, parte B. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras diretas do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, é a parte final do Sermão da Montanha, no ponto das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Minha causa, causa de quem? Causa do Senhor Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Romanos capítulo 8, ainda versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo cabe aqui uma informação adicional, né? Todas as coisas contribuem juntamente. Geralmente, o erro das pessoas, ao se referir a esse versículo, é imaginar as coisas em separado, individualizadas. A pessoa sai, bateu com o carro, aí volta para casa, batia com o carro, aí fala lá pro pai, para a mãe que é crente, ou fala pro filho que é crente, aí ele diz, olha, fala pro motorista ou para motorista, todas as coisas contribuem, geralmente até esquecem também desse juntamente, né? Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a outra parte pode perguntar, como é que vai contribuir para o meu bem eu bater e apenas estou tendo prejuízo? Olha, contribui juntamente, todas as coisas. Por você bater, você parou a viagem, então isso pode ser uma maneira de Deus te dar um livramento maior de coisa mais grave que poderia acontecer além. Em relação àquele trajeto mesmo do carro, ou em relação ao horário que você planejou para chegar em determinado lugar, e Deus quer te dar um livramento, Deus quer planejar uma outra coisa. Então, é assim que a gente precisa entender esse versículo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E já que citamos o capítulo 8 de Romanos, eu deixo aí para você um convite. Que tal ler o capítulo 8 de Romanos? 1,5 páginas. Para quem não tem muito hábito, já que você leu, vou seguir logo aí essa sugestão do pastor Israel. O capítulo 8 de Romanos, 1,5 páginas. Pronto, se atendeu a sugestão. Que nosso Deus abençoe o Brasil, porque é o país da maioria de nós nesse vídeo. Que nosso Deus abençoe os Estados Unidos, pois é um país muito importante
para o Brasil. Que nosso Deus abençoe a Índia, onde há muitos cristãos nativos, ou seja, cristãos nascidos lá, e cristãos estrangeiros, incluindo aí os brasileiros, missionários brasileiros. Além da Covid-19, apareceu uma nova e perigosa doença na Índia. Então, você que é de oração, minha irmã, meu irmão, pastor, que também, se tiver oportunidade, pedir até aí na membresia da igreja, nos cultos de oração, nas orações, lembre também desses casos. Brasil, porque é o nosso Brasil. Estados Unidos, porque nós temos muita inter-relação. O que acontece nos Estados Unidos sempre afeta muito o Brasil. E a Índia, porque está passando por esse sofrimento. Além do Covid-19, que ainda não acabou lá também, apareceu agora uma chamada doença misteriosa. As pessoas aí têm desmaios, têm uma crise parecida com epilepsia e assim por diante. Já morreu, não está tão letal, mas já morreu e está levando muitas pessoas aos hospitais. Amém? Se você gostou e ouviu, like aí, não se esqueça. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.